Sem o amor dentro de nós, não existe a presença de Deus, porque Deus só habita onde existe o amor. Então, a primeira característica das pessoas de sucesso são as pessoas que têm amor em seus corações, que demonstram esse amor através das atitudes. Só lembrando que não adianta nada eu falar com a minha boca que amo alguém e não fazer a minha demonstração de amor. Nós só demonstramos o nosso amor através das nossas atitudes. São nos pequenos gestos que nós vamos percebendo que a pessoa que está ao nosso lado nos ama, ou uma pessoa querida que às vezes está distante fisicamente, mas ela está próxima intimamente. Ela pode estar distante geograficamente, mas ela está perto emocionalmente, espiritualmente, dando sempre aquela palavra de amor, de fé, de otimismo e de coragem. Sempre serão as atitudes que vão provar quem é que verdadeiramente nos ama. Então, a primeira delas, a primeira característica das pessoas de sucesso são pessoas que cultivam o amor em seus corações. Bom, meus queridos, como eu já havia dito a vocês, o amor é uma das principais características das pessoas de sucesso. Quem é que deu o maior exemplo de amor que eu conheço? Deus. Eu não conheço ninguém que tenha amado mais que Deus. Eu não conheço ninguém que ama mais do que Deus. Toda a Bíblia Sagrada, ela está aqui, ó. Toda a Bíblia fala do amor de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Quem tem o hábito de ler a Bíblia sabe que o amor de Deus está presente em todos os livros da Bíblia. Deus enviou Jesus Cristo para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de termos uma vida nova. Uma vida onde há esperança de salvação para todos nós. Jesus Cristo veio e morreu por todos nós. Deus é amor e Jesus Cristo também é. Eu também listei a fé, porque a fé é capaz de realizar grandes coisas. Todos nós conhecemos pessoas de fé e que conseguiram coisas extraordinárias através dessa fé, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho vários testemunhos meus de fé, de quando Deus me socorreu no momento em que eu mais precisava, graças à fé que eu tinha em Deus e graças principalmente à misericórdia de Deus por mim. As pessoas que cultivam o amor e a fé, elas chegam longe. Eu separei aqui Jó como exemplo de homem de fé. Temos aqui a característica fé, temos aqui o personagem Jó e a referência bíblica, Jó, capítulo 42, versículo 2. Por que eu escolhi Jó como personagem para representar a fé? Quem conhece a história de Jó sabe que Jó foi um homem de muita fé, porque ele foi testado de todas as formas e com a permissão de Deus, para que Deus pudesse mostrar ao diabo que existem pessoas boas, sim, e que existem pessoas de fé, sim, pessoas que amam a Deus de todo o seu coração. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu sua família, seus bens materiais, sua saúde, sua dignidade. Jó perdeu tudo, mas a fé de Jó permaneceu inabalável. Quantos de nós hoje temos a nossa fé inabalável? Se a gente for analisar, quantos de nós? Nesse período de pandemia, quantas pessoas já devem ter questionado Deus? Quantas pessoas já devem ter feito isso? Jó teve tudo tirado dele, tudo. E Jó, em momento algum,
perdeu a sua fé em Deus. Então eu trago a referência de Jó, para que todos nós possamos analisar e estudar, e principalmente para que nós possamos aprender com a fé de Jó. Quantos de nós não estamos precisando exercitar a nossa fé? Você aí na sua casa, você tem exercitado a sua fé? Você tem colocado a sua fé em ação? E eu me coloco nessa pergunta: será que eu tenho colocado a minha fé em ação? Será que eu tenho a minha fé inabalável? São perguntas que todos nós devemos fazer para nós mesmos a fim de respondê-las. Nós precisamos ser corajosos para enfrentar as adversidades da vida. A vida do cristão jamais será uma vida fácil. Quando terminar uma tormenta, com certeza virá outra. Nós devemos estar preparados, com amor nos nossos corações, com fé e com coragem, para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades que forem surgindo pelo meio do caminho. Na coragem, eu separei o personagem de Davi, porque Davi, para mim, é um dos homens mais corajosos. Claro que ele não é o único. A Bíblia está repleta de homens valorosos e corajosos, mas eu escolhi Davi. Coragem, Davi. Você encontra uma referência lá em 1 Samuel 17:40. Lá em 1 Samuel fala que Davi, mesmo com aquele tanto de soldado, de guerreiros que Israel tinha, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Mas lá em 1 Samuel, lá traz a história de Davi, que era um homem de estatura baixa, porém muito corajoso. Davi não era imprudente e ele não resolveu um certo dia simplesmente enfrentar Golias. Davi ele era um pastor de ovelhas e como pastor de ovelhas ele teve que salvar as ovelhas, salvar o rebanho de urso, de leão. Então Davi ele já tinha enfrentado antes do gigante Golias, ele tinha matado um urso e matado um leão. Quantos homens aí conseguem matar um urso ou matar um leão sem usar arma de fogo? Eu não digo que não consegue, mas eu digo que é muito difícil e que aí vai faltar coragem para muita gente. Davi conseguiu matar um urso, depois matar um leão, e aí ele se sentiu valente, corajoso e se sentiu capaz para enfrentar o gigante Golias. E quando Davi vai falar com o rei Saul, para ele se apresentar e lutar contra Golias, essa ideia ela foi rejeitada logo de cara, porque Davi não pertencia ao exército. Davi era um pastor de ovelhas e um tocador de harpa. Ele era um compositor, era um músico. E aí, ninguém deu créditos a Davi. Mas como ninguém do exército de Israel teve coragem de enfrentar Golias, então a única opção que o rei Saul teve foi enviar Davi. Mas todos ali já esperavam pela morte de Davi. Eles não acreditavam que Davi seria capaz de vencer Golias. Golias era um gigante, um homem muito temido por todos, pela sua estatura, pela sua braveza, pela sua habilidade com as armas. Golias era um homem acostumado a assassinar pessoas, para ele seria apenas mais um. Ele já era uma pessoa que fazia isso há muito tempo. Então, na cabeça de Golias, quando ele viu Davi, aquele homem de estatura baixa, chegando para enfrentá-lo, ele riu. Mas ele não contava com a coragem de Davi. Davi não só foi corajoso, como Davi também foi inteligente. E a arma de Davi foi uma funda e 5 pedras. E o que é essa funda? Ela é uma arma onde se coloca uma pedra
e a pessoa vai girando, girando e depois joga a pedra no alvo. E Davi pegou apenas 5 pedras. Davi conseguiu acertar o meio da testa de Golias e Golias, aquele gigante enorme, pavoroso, caiu no chão. Quando Golias caiu no chão, Davi pega a espada de Golias e arranca a cabeça dele com a própria espada. Para mim, Davi é um exemplo excelente de coragem. E será que nós estamos sendo corajosos hoje em dia? Será que nós estamos exercendo a nossa coragem no dia a dia? Será que estamos sendo corajosos diante das adversidades que a vida nos impõe? Essa é uma reflexão para todos nós. Uma reflexão onde eu me coloco nela. Porque eu também tenho que repensar. Será que todos nós estamos colocando o amor, a fé e a coragem em prática? Será que todos nós estamos colocando essas 3 características de pessoas de sucesso em prática diariamente em nossas vidas? É uma reflexão para todos nós. Logo após falarmos do amor, da fé, da coragem, vamos falar então agora de esperança. Quantos de nós estamos precisando dessa esperança nesse momento difícil? Acredito que toda família precisa de esperança, porque sem esperança nós não conseguimos enxergar um futuro melhor nas nossas vidas. A esperança ela é responsável para que nós possamos enxergar lá na frente coisas melhores acontecendo em nossas próprias vidas. E aí eu separo aqui o exemplo de Ana. Olha só, esperança, o exemplo que eu escolhi, Ana. Ana foi uma mulher que teve esperança em Deus. Ana, para quem não sabe, Ana era estéril e ela sofria muito por não poder ter um filho. E determinada noite ela resolve ir ao templo. E na Bíblia diz que lá ela se derramava na presença de Deus. Mas ela foi confundida e pensaram que ela estava bêbada. E aí Ana, prostrada ali naquele templo, clamando a Deus por um filho, então Ana finalmente tem a sua resposta depois de anos e anos e anos esperando esse filho. Ela saiu daquele templo com a esperança de que ela engravidaria e que ela teria o filho. Meus amados, meus queridos, o que seria de nós se nós não tivéssemos esperança? O que é que acontece na vida dessa pessoa que não tem esperança e vive desanimada? Essa pessoa corre um sério risco de adquirir uma depressão ou qualquer um outro tipo de doença. Nós precisamos manter a esperança de que dias melhores virão. Nós precisamos manter o nosso amor, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança inabaláveis. Nós precisamos manter tudo isso em nossas vidas se nós quisermos ter sucesso na vida. O sucesso só chega para aquelas pessoas que cultivam coisas boas. Todas essas características são qualidades que vêm de Deus para as nossas vidas. Tudo isso vem de Deus, mas nós precisamos ter sabedoria para buscar e colocar isso em prática todos os dias nas nossas vidas. Nós precisamos manter as características positivas dentro de nós. E aí chegamos então no otimismo. Quantas pessoas nesse momento estão pessimistas por causa da pandemia, por causa da crise, por causa do desespero que esse caos desse Covid-19 instalou na vida de muita gente? Quantas pessoas vivem no pessimismo?
Quantas pessoas que às vezes eram até otimistas, mas bastou chegar a pandemia para ela se tornar uma pessoa pessimista. Eu conheço pessoas que eram muito otimistas, mas bastou chegar a pandemia para eu conhecer a pessoa de verdade. Diante da dificuldade, a pessoa manteve-se pessimista e não otimista. Nós devemos olhar para a crise, sim. Nós devemos olhar para o caos, sim. Nós devemos olhar para as dificuldades, sim. Nós devemos olhar para os momentos difíceis, sim. Mas nós temos que ter um olhar otimista. E aí eu escolhi Caleb para nós falarmos então de otimismo. Caleb era um homem muito otimista, mas ele não era cego. Ele estava vendo as dificuldades. Naquele momento, o povo estava vivendo um conflito. As pessoas estavam murmurando contra Deus, porque queriam voltar para o Egito. E Caleb, sempre otimista, realista, sempre incentivando o povo a permanecer fiel a Deus, a permanecer otimista, confiando nas promessas de Deus. E Caleb teve um papel fundamental, que foi o papel de levar um otimismo, uma perseverança para aquele povo que queria desistir. Quantas pessoas nesse momento nós estamos vendo que estão desistindo das coisas por pessimismo? Tem gente que já desistiu de tudo, mas nós precisamos enfrentar esses momentos difíceis com otimismo. Já pensou se cada um de nós começarmos a nos tornar pessimistas? Que murmuração que vai haver? E nós precisamos manter o nosso otimismo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, lá no nosso seio familiar, junto com a nossa família, com os nossos amigos. Não vamos nos deixar apavorar pelo momento. É um momento crítico? É muito crítico, mas nós precisamos manter o otimismo. Convido todos vocês a não perderem o otimismo de vocês, a praticarem o amor em suas vidas, a fé, a coragem, a esperança e o otimismo. Isso aqui são ferramentas poderosas para que nós possamos vencer todas as adversidades da vida. Além de todas essas características já mencionadas anteriormente, eu coloquei aqui determinação. Nós precisamos ser pessoas mais determinadas a alcançar os nossos objetivos. Nós precisamos ser pessoas mais determinadas a alcançar aquilo que nós estabelecemos para as nossas vidas. Precisamos ser pessoas determinadas para realizar os nossos sonhos. Quantas pessoas estão sonhando, mas não estão tendo determinação para persistir em seus sonhos? Muitas. Nós precisamos ser mais determinados. Daniel, olha só, separei Daniel para representar a determinação. Daniel foi um homem muito determinado, muito disciplinado. Daniel, ele foi levado cativo para uma terra estrangeira. Chegando lá, Daniel, ele tinha que se servir de todas as iguarias que eram servidas naquele reino. Mas Daniel manteve-se determinado na presença de Deus e disse não para todas aquelas iguarias. Daniel foi um homem muito determinado, um homem muito usado por Deus por causa da sua determinação, por causa da fidelidade, da determinação de seguir os ensinamentos de Deus. Daniel foi muito usado por Deus. Daniel, inclusive, ele foi jogado lá na cova,
dos leões, mas ele era um homem determinado e ele não saía da presença de Deus. Ele foi jogado na cova dos leões justamente por ser determinado a Deus, porque Daniel se recusou a ficar sem orar a Deus. Daniel orava todos os dias e naquela época foi decretada uma lei que era proibida de orar a Deus. Daniel, com sua determinação, não parou de orar a Deus. Foi jogado como punição dentro da cova para ser devorado por leões. E na palavra de Deus diz que Daniel entrou confiante naquela cova e que quando ele entrou, os leões adormeceram e dormiram todo o tempo em que Daniel permaneceu ali naquela cova. Deus estava ao lado de Daniel o tempo todo, porque Daniel não barganhou a sua determinação. Daniel foi determinado em todos os momentos da sua vida. Se nós não tivermos determinação na nossa vida, nós não chegaremos a lugar algum. É a determinação que nos impulsiona a fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos ser pessoas determinadas a alcançar tudo aquilo que nós queremos. Nós não podemos nos desviar dessas qualidades aqui. Nós precisamos nos manter determinados, firmes a cada uma dessas características para que a nossa vida seja exemplo, para que a nossa vida seja um exemplo de superação, para que a nossa vida seja um exemplo a ser seguido por outras pessoas, para que a nossa vida seja uma vida de sucesso. Precisamos ir atrás de tudo aquilo que nós definimos para as nossas vidas. Saiba que nada vai cair do céu. Somos nós que devemos ir atrás de cada uma das nossas realizações. Então vamos ser pessoas mais determinadas. Não existe sucesso na vida se não houver disciplina. E aí depois então de falarmos de Caleb, venho falar agora de Josué. Josué foi um exemplo de perseverança. Josué foi um grande exemplo de homem perseverante, um homem que não desistia diante das dificuldades. E Caleb era companheiro de batalha de Josué. Caleb era como se fosse um irmão para Josué. E os dois juntos conquistaram a terra de Canaã. Porque os dois tinham otimismo, tinham perseverança, tinham também determinação. Josué, após a morte de Moisés, foi o homem escolhido para liderar o povo hebreu, para irem para a terra prometida. Se nós mantermos a nossa perseverança, a nossa determinação, o nosso otimismo, a nossa esperança, a nossa coragem, a nossa fé e o nosso amor dentro de nós, não há como sermos derrotados. Todas essas qualidades vêm de Deus. São qualidades dadas por Deus a cada um de nós. Nós devemos buscar ter essas qualidades e mantê-las em nossas vidas. Cabe a mim, cabe a você a buscar e a zelar por cada uma dessas qualidades. Nós já nascemos com elas dentro de nós, mas nós precisamos colocar em prática. Porque se a pessoa não colocar em prática, tudo isso vai morrer dentro dela. É a prática que leva à perfeição. É a prática que leva à perfeição. Nós devemos praticar tudo isso aqui em nossas vidas. São características que vão nos fortalecer cada dia mais para que nós possamos ser pessoas melhores. Depois então da perseverança, nós chegamos então aqui na bondade. Nós precisamos ter o nosso coração bom. Nós precisamos ser pessoas boas, pessoas melhores, pessoas que possam fazer a diferença na vida de outras pessoas.
E eu escolhi Boaz para simbolizar aqui a bondade, que está lá em Ruth, capítulo 2:8. Boaz era um homem muito rico e muito bom, um homem respeitoso, um homem que tinha um coração muito bom. E por isso eu escolhi Boaz para representar então aqui a bondade. É claro que a Bíblia está repleta de personagens bondosos, repleta de personagens com várias virtudes e várias qualidades. Esse aqui é apenas um exemplo. Boaz foi um homem que ajudou muito Ruth e Noemi, duas viúvas que chegaram ali naquela terra onde ele vivia e foram acolhidas por ele. Boaz era um homem bom, generoso e respeitoso. Por isso eu escolhi Boaz como um exemplo aqui de bondade. Esse exemplo de bondade nós encontramos todos os dias, pessoalmente. Existem pessoas boas em todos os lugares. Nós é que às vezes não sabemos olhar com amor. Nós precisamos olhar mais para a atitude das pessoas. Existem pessoas que às vezes mostram ser uma pessoa muito bondosa, mas que a atitude dela prova que é exatamente o contrário. E aí a minha reflexão é justamente para pensarmos nas nossas atitudes. As nossas atitudes têm sido atitude de bondade, tem sido atitude de amor, de fé, de esperança, de coragem, de otimismo, de determinação, de perseverança. As nossas atitudes estão demonstrando isso ou não? Cabe a cada um de nós respondermos essas perguntas. Mas a bondade vem de Deus. Assim como a maldade vem do diabo, a bondade vem de Deus. Precisamos praticar e exercer a bondade dentro dos nossos corações. É a bondade que vai nos diferenciar dos demais. Quando nós praticamos todas as virtudes que vão levar uma pessoa a ter sucesso, nós não podemos esquecer a virtude da atitude. Atitude é tudo. Atitude vai fazer total diferença entre prosperar e não prosperar. Atitude fará total diferença entre realizar os sonhos, não realizar os sonhos. Atitude fará toda a diferença entre ser uma pessoa de sucesso ou ser uma pessoa derrotada. E aí eu trago aqui José como um grande exemplo de atitude. José tinha atitude em todos os lugares que ele chegava. Na casa do pai dele, ele teve atitude. Ele teve atitude para ler, aprender a escrita. Ele teve atitude para pastorear. Quando foi vendido como escravo, José teve a atitude de ser bom naquilo que ele fazia, mesmo sendo um escravo. Ele não ficou se vitimizando, se fingindo de coitadinho, não. José tomou a atitude para si e mesmo contrariado, mesmo numa terra distante, mesmo como escravo, José deu o melhor de si na casa de Potifar. Na Bíblia diz que tudo quanto José tocava prosperava. Tudo aquilo que José tocava sua mão prosperava, porque José tinha atitude e tinha um contato íntimo e verdadeiro com Deus. A atitude fez total diferença para José ser governador do Egito. Na Bíblia diz que o faraó teve 2 sonhos e ninguém conseguia interpretá-los. José estava preso injustamente lá no cárcere, lá na cadeia. E o chamaram para que ele interpretasse os sonhos de Faraó, porque José interpretava os sonhos. José, além de ter a atitude de interpretar os sonhos de Faraó, José chegou com uma solução
para o problema que Faraó iria enfrentar 7 anos mais tarde. Além de José ter a atitude para interpretar os sonhos, José entregou muito mais do que foi pedido. Pediram para José interpretar sonhos e ele interpretou, mas José se adiantou através da sua atitude e disse ao Faraó o que é que ele deveria fazer para que o Egito não sofresse na época dos 7 anos de seca. E essa atitude que José teve o colocou como governador do Egito. E graças à atitude que José teve, toda aquela nação foi salva da fome, da miséria e da seca. Atitude. Mais tarde, José teve atitude novamente. A vida de José foi uma vida de atitude. José teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos, os mesmos irmãos que haviam vendido ele. Mas José teve a atitude de perdoá-los. José perdoou todos os seus malfeitores. Vamos viver uma vida com atitude. Quando nós temos atitude, tudo à nossa volta vai melhorando. Tenha atitude diferente se por acaso ela não estiver boa. A partir de hoje, comece a tomar novas atitudes para que você alcance aquilo que você tanto almeja. Talvez você quer muito realizar um sonho, mas está faltando isso aqui. Eu convido você a ter mais atitude. Está aqui uma qualidade que eu venho praticando na minha vida todos os dias. Porque sem atitude nós não chegamos a lugar algum. Nós precisamos de ter atitude para enfrentar os dias difíceis. E precisamos de atitude também para administrarmos os dias bons, os dias fáceis e os dias prazerosos. Nós precisamos manter a nossa atitude diante de todas as coisas que acontecerem em nossas vidas. Depois de falarmos então sobre as atitudes que José teve em sua vida e também o fato de ele ter perdoado todos os seus malfeitores, nós chegamos agora na 10ª característica de pessoas de sucesso na vida, que é isso aqui, ó. As pessoas que praticam o perdão. E ninguém mais, ninguém menos, para representar o perdão do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tem uma passagem na Bíblia em que Pedro, está lá em Mateus 18, 21 e 22. Pedro chega até Jesus e pergunta: Mestre, devo perdoar o meu irmão até 7 vezes? Jesus Cristo diz: Não, Pedro. Você deve perdoar até 70 vezes 7. Jesus, com isso, quis dizer que nós devemos perdoar todos os nossos malfeitores. Nós não podemos carregar aquele mal dentro de nós, aquela mágoa dentro de nós, porque a falta do perdão vai arruinar as nossas vidas. Perdão. Nós devemos exercitar e praticar o perdão em nossas vidas. O maior e melhor exemplo para o perdão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem que perdoou todos os pecadores do mundo, o homem que morreu pregado numa cruz pelos meus e pelos seus pecados, e que mesmo estando pregado lá, sendo judiado, maltratado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo, morrendo numa cruz, liberou perdão para as pessoas que estavam matando ele. O perdão faz parte da vida das pessoas que alcançam o sucesso na vida, com certeza. A pessoa, para alcançar o sucesso na vida, ela não pode carregar as mágoas e tristezas do passado dentro dela, porque isso vai causar uma depressão. As pessoas de sucesso perdoam porque elas sabem o preço de não perdoar.
e elas não querem carregar o fardo nas costas. O perdão não se trata de aliviar a vida do nosso malfeitor. Ele se trata de aliviarmos a nossa própria vida, tirarmos o fardo das nossas costas e caminharmos leves, sem peso. É disso que se trata o perdão. Nós precisamos ter sabedoria para aprender a perdoar nas nossas vidas. Eu convido cada um de vocês a refletirem nessas 10 características de pessoas de sucesso na vida. Todas essas 10 características vão ajudar você a alcançar os seus objetivos. Essas características vão te ajudar a realizar os seus sonhos, vão te ajudar a você vencer todos os obstáculos da vida. Vamos colocar em prática o amor, a fé, a esperança, a coragem, a determinação, a perseverança, a atitude, a bondade, o perdão. Vamos colocar todas essas virtudes em prática, em ação. O otimismo tem que fazer parte das nossas vidas. Nós não podemos nos entregar ao pessimismo. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos deu todas essas ferramentas para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos alcançar a vitória, para que nós possamos ter sucesso em qualquer área da nossa vida.